no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o grande médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. O forte calor e as constantes pancadas de chuva aumentam o risco da proliferação do mosquito da dengue. Conforme levantamento do Ministério da Saúde, 1 em cada 10 cidades brasileiras já tem índices de epidemia de dengue, o que deixa a população, claro, em estado de alerta. Por isso, entre outras coisas, hoje o Dr. Silvio vai explicar como reconhecer os sintomas da dengue e saber o momento certo para procurar ajuda médica. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi, saudações. Tudo bem, meu amigão? Tudo na santa paz, graças a Deus. E falar de novo de mosquito, né? Semana passada a gente falou do Anopheles, a fêmea do anofelino, que é um tipo de pernilongo que transmite a malária. E hoje nos cabe falar de um outro mosquito não menos importante, que é o Aedes aegypti, cuja fêmea também é capaz de transmitir a dengue para nós humanos. A diferença, viu, Heleno e família Tupi, é que a malária é uma doença causada por um protozoário, conforme vocês estão se lembrando, o tal do plasmódio, enquanto que dengue é uma doença causada por um vírus, né? Tem diferentes tipos de vírus, são 4 sorotipos, e infelizmente no Brasil nós temos registro dos 4 acontecendo aqui. Até algum tempo atrás só tinha o tipo 1, 2 e 3. Agora tem o 4 que mesmo na infecção inicial pode causar forma hemorrágica, o que é motivo de grande preocupação para as autoridades médicas de um modo geral. Doutor Silvio Provenzano, o problema é que muita gente confunde os sintomas, né? Então vamos lá, quais são os principais sintomas da dengue? Primeiro sintoma, da mesma forma que a malária, é febre. Geralmente uma febre alta, normalmente acima de 38 graus e meio. Essa febre pode surgir de 3 a até 10, 12 dias após a picada do mosquito. Esse mosquito, a Aedes aegypti, ele tem hábitos curiosos, né? Ele geralmente sai para comer durante o dia. Ele é diferente do mosquito anofelino da malária, né? Que é no final do dia, início da manhã. Esse não, ele pode picar o dia inteiro, mas geralmente na parte diurna e perto de domicílio. Ele afeta principalmente aquelas pessoas dentro do ambiente de casa. É muito difícil ser picado pelo mosquito da dengue se você trabalhar num escritório no 18º andar. Agora, se você mora na sua casinha, tá lá de shortinho, calor tremendo, você com uma área corpórea bastante exposta, o mosquito pode chegar lá, picar, muitas vezes você nem perceber a picada do pernilongo. Então a gente vai falar depois, no final, com mais intensidade com relação a esse aspecto do que fazer para se proteger. E o quadro clínico que você me pediu, febre alta. Essa febre alta, ela vem acompanhada de muita dor de cabeça, caracteristicamente a presença, viu, Heleno, de uma dor atrás dos olhos, uma dor na região da coluna, geralmente no final da coluna, bem na região do cóccix, muita dor nas juntas, dor nos ossos. Você sabe, inclusive, que na África, onde originalmente tinha os primeiros casos de dengue, a dor óssea é tão intensa que o pessoal chama de febre quebra-ossos. E existem outros sintomas que acompanham: enjoo, vômito e, eventualmente, diarreia com dor abdominal. A intensidade desses sintomas, como de resto em tudo na medicina, pode variar de indivíduo para indivíduo. Portanto, se você está numa região, e todos nós aqui no Rio de Janeiro vivemos num local onde pode acontecer casos de dengue, febre alta, dor atrás dos olhos, convém procurar a UPA mais próxima, que certamente o colega, meu querido colega que está lá de plantão, ele vai fazer um exame de sangue para avaliar a possibilidade de risco. E o diagnóstico do dengue é um diagnóstico laboratorial através do exame sorológico. Lembrando a família Tupi que a positividade da presença de anticorpos para o vírus da dengue normalmente surge a partir do 5º, 6º dia de doença, a partir do início da febre. O senhor já teve dengue, doutor Silvio? Ainda não, mas pode ser que eu tenha tido aquela forma branda. E a gente vai falar sobre as formas de dengue, né, Helena? Aproveitando tua deixa. Existem, classicamente, 3 formas de dengue. Quais são elas? A chamada dengue benigna. Dengue benigna é como se fosse uma gripe, um resfriado. De repente, eu posso até ter tido esse problema, não sei também. Acredita-se que em torno de 25% dos casos possam ter essa forma. Temos a dengue clássica, que é essa que eu acabei de citar, com febre muito alta, dor articular, dor muscular, dor atrás dos olhos, muita dor de cabeça, enjoo, vômito. Essa é a forma clássica. E aquela que a gente mais teme, que mais nos preocupa, que é a forma hemorrágica da dengue, onde há um comprometimento dos órgãos internos e inclusive fenômenos hemorrágicos. E a gente vai suspeitar disso através de alterações características do hemograma que o paciente começa a apresentar e a disfunção
nas plaquetas, que vai levar ao aparecimento, por exemplo, de sangramento pelo nariz, no Medicaid a gente chama de epistaxe, sangramento pela gengiva, pela boca, e o aparecimento de lesões arroxeadas na pele, chamados hematomas, eventualmente umas pintas vermelhas que podem ser petecas. Eu não falei, já que falei em pintas vermelhas, pode fazer parte do quadro da dengue umas alterações cutâneas acompanhadas de coceira muito semelhantes às do sarampo, que também é uma doença viral. Então, na realidade, é o exantema do dengue que pode acompanhar, e normalmente ele surge quando a febre começa a diminuir a partir do 3º, 4º dia de febre. Uma vez detectado, como é o tratamento do problema, doutor? Não existe um tratamento específico, tipo, eu vou passar tal antibiótico, não é como no caso da malária, eu vou falar mais nela uma vez, que existem os medicamentos específicos para combater o protozoário Plasmodium. Dengue é um vírus. O tratamento é de suporte, ou seja, procurar aliviar a febre, procurar tirar dor. Se o paciente tiver suspeita de dengue hemorrágica, a internação se faz necessária para que se comece a hidratação venosa com solução salina e a monitorização das alterações do exame para eventuais intervenções mais de medicina intensiva que podem ser necessárias. Na forma hemorrágica, viu, Heleno, pode haver desconforto respiratório que leve à necessidade de um suporte ventilatório, pode haver alteração de insuficiência hepática, insuficiência do aparelho cardiovascular. Você sabe que pode haver sangramento, inclusive, pelo reto, chamada enterorragíola. Você sabe que pode haver sangramento, inclusive, pelo reto, chamada enterorragia, e sangramento pela urina, né, hematura, devido às alterações da coagulação na dengue hemorrágica. E esse paciente normalmente evolui com alteração do nível de consciência, um estado de sonolência extrema, muitas vezes entra em coma. E aí a gente está com a dengue na forma de choque do dengue, em que a mortalidade, infelizmente, é muito alta. Evitar isso aí é evitar, evidentemente, fornecer ao mosquito aquilo que ele quer, locais adequados para proliferar. E para encerrar, doutor Silvio Provenzano, como evitar, então, a proliferação do mosquito da dengue? Já falamos sobre isso várias vezes, mas nunca é demais repetir e orientar mais uma vez a família tupi, né? Com certeza, até porque a gente tem por hábito aqui no Brasil dizer, porque o governo não faz a sua parte. E muitas vezes é verdade, o governo deixa a desejar em muitos aspectos, e infelizmente, na área de saúde, eu que o diga. Mas com relação à dengue, a responsabilidade é de cada um de nós e de todos nós ao mesmo tempo. E existem algumas medidas extremamente simples que, talvez pela simplicidade que elas exijam, elas acabam não sendo feitas. Na realidade, acabar com os reservatórios de água parada. Tampe as caixas d'água. Você tem aquela botija de água, aquele garrafa de refrigerante de água mineral, coloque-o de cabeça para baixo, com um gargalo para baixo. Você tem vasinho de planta, não vamos acabar, exterminar as plantas. Houve uma época que o pessoal diz, não, tem que acabar com as plantas. Pelo amor, as plantas são ótimas. A gente coloca areia no vasinho de planta para evitar. Convém semanalmente, se você tem planta aquática, também são muito bonitas o visual delas, troque a água. Não adianta secar os locais onde teve a água. Você deve pegar uma bucha com água e sabão e limpar. Gente, vocês moram em casa, na laje, cuidado com aquela água que fica represada. Surrar aquilo bem, pegar uma vassoura, lavar bem aquilo, procurar secar. Água e sabão, por quê? Porque a larva do mosquito do Aedes aegypti pode sobreviver devido às condições climáticas excelentes que o nosso estado propicia. Você sabe quais são as condições ideais para o mosquito da dengue sobreviver, Leandro? Uma temperatura em torno de 25 a 30 graus, uma umidade relativa do ar de 70 a 80%. Isso te diz respeito? É exatamente o que a gente vive na nossa cidade. Ou seja, nós somos o paraíso, o balneário preferido para o Aedes aegypti. A gente tem que dificultar a vida desse sujeitinho ingrato, que nos passa um vírus e que provoca uma doença que pode ser, inclusive, fatal. E acabar com algumas lendas urbanas, tá? Aproveitando a enorme penetração. Gente, ar-condicionado e ventilador não mata mosquito da dengue. Ele dificulta o voo do mosquito, por quê? Porque diminui a umidade do ar, principalmente quando o ar está ligado. Você desliga o ar, a umidade volta à umidade do ambiente externo, certamente ele volta a voar e ele pode te picar. Outra coisa interessante, o pessoal coloca borra de café, aquela borra, a gente fez o café agora de manhã, quentinho, aquela borra, colocar, porque aquilo mata a larva do mosquito. Mentira, lenda urbana. Para matar a larva do mosquito, lavar, secar, bucha com água e sabão, uma vez por semana. Você está evitando com isso. O uso do complexo B, né?
porque teoricamente pessoas que tomam complexo B devido à metabolização desse tipo de vitamina exalariam pelo seu corpo um determinado odor que afastaria o mosquito da dengue. Na verdade, isso depende do metabolismo de cada um, portanto é individual. O tempo que a pessoa tem de proteção depois de tomar o complexo B é muito variável, portanto não pode ser tomado como medida. E por fim, a questão da vacina. Existe uma vacina que está em fase de pesquisa, já com testes e ensaios clínicos conduzidos e com bons resultados, e eu acredito que em breve teremos a vacina contra a dengue. Até porque é uma doença que, por ano, no mundo, afeta 50 milhões de pessoas. E na última epidemia que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, que foi registrada 2 anos atrás, portanto em 2013, cerca de 2 milhões de casos de dengue no Brasil foram notificados. Se a gente levar em conta que a cultura de notificação compulsória ainda não é uma coisa muito rigorosa na parte médica, é bem provável que esse caso tenha sido cerca de 20% a 25% maior, talvez uns 3 milhões de casos. Há que se ter cuidado e é uma obrigação de cada um de nós. Se você detectar um reservatório de água parado nas proximidades da sua casa, ligue para a Secretaria Estadual de Saúde e faça a denúncia. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo, fique com Deus e até semana que vem, amigão. Até, Helena, um beijo para a família Tupi, uma semana de paz abençoada. Não a violência, não a larva do mosquito. Vamos cuidar da nossa casa, das nossas crianças, da nossa família. Abraço, amigo.